Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Nós vamos abrir a nossa Bíblia para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Também abrirei a minha Bíblia nesse texto. Dele extrairemos hoje algumas lições para a nossa vida. Enquanto você vai abrindo, permita-me relembrá-los de qual tem sido o meu propósito nesses últimos dias, na verdade, desde a última vez em que tive a oportunidade de falar aos irmãos. Comecei a falar a respeito de alguns princípios que regem a nossa vida cristã, no tocante aos princípios da nossa contribuição cristã. Mais especificamente, tenho falado a respeito de como o fato de sermos impactados pela graça de Deus afeta também a nossa forma de administrar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Os nossos recursos, os nossos bens, as nossas riquezas, aquilo que o Senhor nos dá. Então, meus irmãos, hoje, contando com a graça do Senhor, nós vamos continuar conversando a esse respeito. O texto que nós leremos é de 2 aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6 até o versículo 15. Eu quero ler esse texto com você, então nós meditaremos. 2 Coríntios 9, 6 a 15. Eu farei a leitura, acompanhe por gentileza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Verso 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus, pelo seu dom inefável. Esse é o texto de hoje, que nós vamos meditar. Na última semana em que tive a oportunidade de falar a esse respeito, os irmãos da nossa igreja especialmente estão mais familiarizados com isso. Nós lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 16, versículos de 1 a 4. E naquela ocasião nós pontuamos alguns princípios que nós podemos extrair do texto, mostrando como nós devemos administrar nossos recursos, inclusive no tocante ao relacionamento deles com a obra de Deus. Alguns pontinhos que nós vimos é que a contribuição a Deus, a obra de Deus, ela é uma ordenança apostólica, especialmente a forma como ela deve acontecer. Há uma direção bíblica para a gente fazer isso. Nós vimos que ela transcende a lei mosaica, ou seja, ela não começou com a lei, já existia antes dela. E não só isso, nós não encontramos nenhum indício bíblico que revogue aquilo que o Velho Testamento estabeleceu, que revogue, mude, transtorne, reinterprete ou algo do tipo, no Novo Testamento. Ela visa o benefício dos santos, ela é uma contribuição que deve ser regular, que deve ser proporcional, conforme aquilo que Deus nos dá, e que a igreja deve ser transparente na administração de todas essas questões. Então, nós devemos sim saber para onde nossos recursos estão indo,
se eles são bem aplicados, como essa administração, quem administra, como essa política acontece dentro do povo de Deus. Permita-me alguns rápidos esclarecimentos antes de entrar nesse texto. Eu falei semana passada duas coisinhas. A primeira é que a palavra dízimo não aparecia no Novo Testamento. Ela aparece sim no Novo Testamento em duas ocasiões. É que nenhuma dessas ocasiões ela aparece como um mandamento. As duas vezes ela aparece como uma referência a algo que se fazia no Antigo Testamento. Mas ela aparece no Novo Testamento. Uma segunda coisa que eu falei que eu gostaria de corrigir é que havia uma expressãozinha naquele texto de 1 Coríntios 16 que falava assim, aqueles que aprovardes. E eu apliquei isso como sendo as pessoas que receberiam recurso. Eu falei de forma equivocada isso. Aqueles que aprovardes dizia respeito às pessoas que levariam a oferta às pessoas que deveriam receber. Em todo caso, fica o ensino de que a igreja estabelece tanto quem vai receber, como quem vai administrar o recurso. E a pessoa que faz isso, ela deve fazer isso como um ministério que ela presta, um serviço que ela presta ao Senhor. Comissão de exame de contas, tesoureiros, é ao Senhor que vocês servem. Dito isto, agora eu gostaria de entrar no texto que nós lemos para trazer uma nova visão a esse respeito à tona para nós nessa noite. E o que eu quero falar com você hoje é que nós contribuímos na obra de Deus por conta também desse fato de que o Senhor estabeleceu para nós o princípio da semeadura e da colheita. Se você ler o versículo 6, ele diz, aquele que semeia pouco, pouco ceifará, e aquele que semeia com fartura, com abundância ceifará. Perceba que esse é um princípio que é bíblico em vários textos. Provérbios 3, 9 e 10 diz, honra o Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. 2 Coríntios capítulo 9, eu afirmo isto, quem semeia pouco, pouco ceifará, quem semeia com fartura, com abundância também ceifará. Ouça bem essa máxima. Ei, por favor, ouça bem essa máxima. No jardim da obra de Deus, não existem flores de plástico. Meus irmãos, nós vivemos no mundo das flores de plástico. O que significa isso? Significa que hoje nós não queremos mais ter o trabalho do plantio e da semeadura. O que nós queremos hoje é pegar tudo pronto, não é? Nós vivemos num mundo que é descartável, e num mundo que o que nos serve é só aquilo que vem pronto nas minhas mãos. Nós somos a geração das flores de plástico. Então, se nós queremos decorar um lugar, então se nós queremos um belo jardim, se nós queremos a beleza e o perfume das flores, nós vamos atrás de flores artificiais. Porque ninguém mais quer se dar ao trabalho de semear. Mas ouça bem, no jardim da obra de Deus, essas flores você não encontra. Só se colhe no jardim da obra de Deus as flores que nós mesmos plantamos. E nós temos trazido isso muito para o nosso meio. Hoje nós não semeamos no evangelismo e queremos que a nossa igreja cresça com muitas almas convertidas ao Senhor. Nós não semeamos na oração, não semeamos na presença nos cultos, não semeamos no estudo da palavra de Deus, mas queremos colher de todo jeito conhecimento de Deus e presença de Deus na nossa vida, e bênçãos de Deus, e direção espiritual, e assim por diante. Meu amigo, se um pregador, um vaso de barro como eu, não semear em oração durante a semana, é impossível que haja colheita no púlpito no domingo à noite. É impossível. E claro, se eu não semeio na obra de Deus, se eu não semeio no meu trabalho, se eu não semeio com o meu corpo, com os meus recursos, com meus bens, com os dons que o Senhor me deu, é evidente que não haverá colheita. É evidente. A minha pergunta diante disso é, o que você tem semeado?
Essa é a minha pergunta. O que você tem semeado? Porque é certo, meus irmãos, que a colheita virá de acordo com aquilo que você tem semeado. E é claro que tudo aquilo que você semeia vai ter uma colheita mais cedo ou mais tarde. Você sabe que quem semeia vento, colhe tempestade. Você sabe que se você não semeia na sua família, não semeia na sua igreja, não semeia no seu trabalho, então, meus irmãos, é evidente que a colheita não virá ou virá cheia de coisas que você não gostaria de colher. Claro. E isso diz respeito também ao que eu tenho semeado com os recursos que Deus tem colocado nas minhas mãos. O que você tem semeado? Perceba que o capítulo 9, o versículo 6, está falando também de um princípio meio que proporcional aqui. Ele diz, se você semeia pouco, você colherá pouco. Difícil entender isso? Não, né? Mas se você semeia com fartura, diz a Bíblia, você colhe com abundância. Não temos para onde fugir. O que você tem desejado colher? A minha pergunta é, você tem semeado? Porque é impossível você ter uma boa colheita sem uma boa semeadura. É impossível. Mas eu gostaria então de olhar para o texto e destacar alguns pontos principais. Em primeiro lugar, o processo dessa semeadura. Meus irmãos, a semeadura na obra de Deus, ela é um exercício de fé. Ouça bem, semear na obra de Deus é um exercício de fé. Eu li Provérbios capítulo 3, que fala a respeito de honrar ao Senhor com tudo que nós temos e com as primícias da nossa renda. Deus requer não o que sobra da nossa vida. Ele requer a melhor parte. Ele requer as primícias. A Bíblia fala disso muito claramente. Alguns, queira Deus não seja o seu ou o meu caso, mas alguns querem se certificar primeiro, que tem recursos suficientes, que não lhe faltará nada, que ele conseguirá pagar o seu Premier Combat, o seu Netflix e assim por diante. E depois, porventura, caso sobre, então eu vou semear algo na obra do Senhor. Não é assim? É assim, infelizmente, na vida de muitos. Mas Deus requer a primeira e a melhor parte. Quando Caim e Abel trouxeram cada um a sua oferta, lá em Gênesis capítulo 4, diz a Bíblia que um deles trouxe das primícias do seu rebanho, enquanto o outro trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É assim que está escrito lá. Então Abel trouxe das primícias do rebanho, o outro do fruto da terra trouxe uma oferta ao Senhor. Um junta tudo que tem para ver quanto pode dar. O outro traz o primeiro que nasce, sem saber quantos virão depois. É um exercício de fé. Ele não sabia se aquele rebanho seria bem sucedido na sua multiplicação, mas o primeiro que ele recebeu, ele entregou a Deus. Lembre-se que quando Jericó foi sitiada pelo povo, o povo hebreu, então Deus disse assim, vocês não saquearão, não despojarão nada daquela cidade. Vocês não tomarão nada daquela cidade. Por que não? Porque da terra prometida, Jericó era a primeira cidade a ser conquistada. E Deus estava dizendo, das primícias desta terra, tudo é meu. Agora perceba, eles eram peregrinos. Eles eram pessoas que viveram e vieram do deserto. Eles não tinham nada além do maná. A despensa deles tinha só o que Deus dava e nada mais. Agora eles chegam finalmente naquela cidade onde possivelmente havia muitas riquezas. É evidente que o nosso coração ansioso pensaria, é agora que eu faço meu pé de meia. Mas Deus diz, Jericó é a primícia. Não peguem nada de lá, porque é meu. Sabe o que aconteceu? Alguém foi e pegou. Diz a Bíblia que um homem chamado Acã tomou para si alguns despojos. E diz a Bíblia que Deus retirou a bênção do povo de maneira tal que eles fugiram diante dos homens da cidade de Ai. E aquele homem pagou com a vida posteriormente. Por quê? Porque eram as primícias. E as primícias pertenciam a Deus. Deus pediu
Isaque a Abraão. E Abraão não sabia se teria outros filhos depois dele. Mas era Isaque que Deus queria. E Deus disse a Abraão: toma o seu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, sobe no Moriá e oferece em holocausto para mim. Mas ele era o filho da promessa, afinal de contas, o que será que Deus vai fazer? Abraão não sabia, mas Abraão exerceu fé e entregou a Deus as primícias que ele tinha. Portanto, o processo da semeadura é um exercício de fé. É um exercício de dar a Deus a primeira e a melhor parte. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, o Senhor é digno do meu melhor e eu confio que o Senhor vai cuidar de mim. Isso é fé. E você não só fala isso, as suas atitudes falam. A semeadura também envolve, meus irmãos, sacrifícios. E esse é um dos motivos pelos quais nós amamos as flores de plástico. Não há sacrifícios com flores de plástico. Eu não preciso me preocupar com plantar, com regar, com cultivar, com podar. Eu só preciso me preocupar com tê-la em minhas mãos e nada mais. Mas o processo da semeadura bíblica envolve sacrifício. Lembra do Salmo 126? A parte final do Salmo diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta com júbilo trazendo seus feixes. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Está lá no Salmo 126. Portanto, o processo da semeadura envolve sacrifícios. Muitos de nós estão enganados quando acreditam que servir a Deus é um mar de rosas. Muitos de nós estão enganados, porque não é. O processo da semeadura envolve trabalho duro, envolve planejamento, envolve entrega, envolve dedicação, envolve abrir mão de tantas coisas, envolve sacrifício, sim, mas o Senhor quer que nós sejamos semeadores. Além disso, a semeadura envolve planejamento. O versículo 7 do capítulo 9 de 2 Coríntios diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Essa palavrinha proposto, ela traz para nós a ideia na língua original de algo que é premeditado, que é planejado, que é decidido e que você pensou, ponderou para chegar àquela conclusão e então você é fiel naquilo que você planejou fazer. Você planejou antes. Já notou que normalmente, para a nossa conveniência, no que diz respeito à administração do nosso recurso, nós fazemos assim. Você vai ao culto, e é chegado o momento lá, porventura, de alguma coleta na igreja. E aí você se lembra: ah, eu tenho um trocadinho aqui na minha carteira, na minha bolsa. Põe lá, menino, para mim, por favor, coloca lá no gasofilaço essa moeda aqui. Quando dá, conforme você se lembra, mediante a boa vontade do indivíduo, você talvez exerça a contribuição cristã na igreja. Mas a Bíblia me ensina que a semeadura que Deus quer é uma semeadura premeditada. No sentido de que você desde o começo diz: isso aqui pertence ao Senhor. E na hora do culto você só entrega aquilo que o seu coração já decidiu entregar. Aquilo que no seu coração você já entregou. Então, essa é um pouco da característica do processo da semeadura. Mas, quais são as características do semeador? Quem é o semeador que Deus quer? Quem é o semeador aprovado por Deus? Bem, em primeiro lugar, ele é alguém alcançado pela graça de Deus. Permita-me dizer uma coisa muito importante, talvez até polêmica aqui. A responsabilidade do sustento da obra de Deus é do povo de Deus. E só. Deu para entender isso? A responsabilidade do sustento, da manutenção da obra de Deus é o povo de Deus. É do povo de Deus e só do povo de Deus.
Ah, um seminarista, nós vamos mandar ele para o seminário, ele se consagrou, ele vai estudar, ele vai ser um Gideão. Amém, pastor? Ele vai ser um Gideão, ele vai ser alguém que vai servir ao Senhor. Vamos correr atrás de um vereador para que a gente consiga um sustento para ele enquanto ele estiver se preparando. Não, Senhor. A responsabilidade é nossa. Sai daqui. Então perceba que o texto, ele vai falar a respeito disso em vários aspectos. Perceba que o versículo 15 fala que essas pessoas foram alcançadas pelo dom inefável de Deus. Diz o versículo 13 que eles são obedientes à confissão do Evangelho de Cristo. Diz a palavra de Deus, nos versículos, especialmente 12, 13, 14 e 15, que essas pessoas são pessoas que foram impactadas pela graça de Deus. Elas estavam participando de uma contribuição para abençoar a igreja de Jerusalém. A responsabilidade é minha e é sua. E de ninguém mais. Deus espera que nós a assumamos com todo o nosso coração. Segundo lugar, o semeador aprovado por Deus é um semeador que semeia com alegria. Ele semeia alegremente. Veja o versículo 7. Deus ama a quem dá, a quem contribui, a quem entrega com alegria. É isso que Deus espera de nós. Talvez esteja aqui o motivo pelo qual nós não encontramos esse texto aqui na forma de um mandamento estabelecido. Porque Deus quer que nós façamos para Ele alegremente. Para o Filho de Deus, nós lemos o texto hoje, os mandamentos do Senhor não são penosos, não são pesados. Eles são mandamentos que nós cumprimos alegremente. Perceba, irmãos, como vários textos falam disso na Bíblia, especialmente o Novo Testamento, do fato de que o servo que serve a Deus é um servo que faz porque ama a Deus e não porque é constrangido a isso. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4, fala: rogo-vos, pois eu, aos presbíteros, eu que sou presbítero como eles, pastoreai o rebanho de Deus, não por sorte da ganância, nem por constrangimento, mas espontaneamente, alegremente, voluntariamente, como Deus quer. Como Deus quer? Não por constrangimento, não por sorte da ganância, mas voluntariamente, alegremente. É assim que Deus quer o nosso serviço. Se nós lermos 1 de João capítulo 4, versículos 18 e 19, diz que o amor lança fora o medo. Então nós não servimos a Deus por medo. Quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós não fazemos mais porque nós temos medo. Nós fazemos porque nós amamos. 1 de João 5, 1 a 3 fala dos mandamentos que não são penosos. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo fala a respeito do fato de que se ele pregasse o evangelho por constrangimento, a obrigação de dispenseiro estava confiada a ele. Mas se ele fizesse de livre vontade, ele tinha galardão. Então vá percebendo como em vários textos bíblicos a palavra de Deus nos impele a servir a Deus não mais como uma lei, servir a Deus como uma resposta ao amor dele para conosco. Servir a Deus porque nós fomos transformados. Servir a Deus porque a nossa natureza se conforma à natureza do próprio Deus, o nosso Pai. E por isso, fazer as coisas que são da vontade do Pai, antes pareciam ser estranhas, mas agora elas nos dão prazer. Eu nasci de novo na família de Deus, e eu quero agradar o meu Pai. É por isso que eu faço o que eu faço. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 3, texto tão conhecido. Diz a palavra de Deus que ainda que eu entregasse todos os meus bens para os pobres e o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Deus não quer uma fidelidade penosa, forçada, fingida. Deus espera que nós semeemos na igreja e semeemos no povo de Deus de forma regular, generosa, proporcional e alegre. E se nós sabemos que Deus espera isso de nós e que é bíblico, nós já temos motivo suficiente para fazer com alegria. Além disso,
Diz os versículos 11 e 13 do texto que nós lemos, veja com atenção, por favor, que o semeador aprovado por Deus, ele semeia com generosidade. Versículo 11 diz: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. O versículo 13 diz que eles glorificavam a Deus pela obediência da confissão e pela liberalidade com que contribuísse para eles e para todos. Uma virtude que deve ser encontrada no povo de Deus é a liberalidade, é a generosidade. Mas nós estamos vivendo com um apego terrível às coisas materiais. A generosidade é uma virtude que só pode ser exercida por aqueles que não servem às riquezas, mas servem ao Deus que é dono de cada uma delas. Enquanto nós estivermos servindo às nossas coisas, os nossos bens, a generosidade não será possível. Meus irmãos, só quando nós entendemos que Deus nos dá tudo o que temos, é que nós somos generosos de fato. Enquanto isso não acontece, nós somos tremendamente mesquinhos. Então estamos correndo atrás de coisas que são legítimas. Atrás do diploma na parede do seu escritório, atrás do carro do ano, atrás de um apartamento com um quarto a mais, atrás de um terreno maior para você conseguir vender posteriormente, atrás de uma expansão no seu negócio, atrás de um novo hobby, atrás de tantas coisas. E nós, meus queridos irmãos, não somos generosos para a obra de Deus, porque nós estamos correndo atrás de todas essas coisas que nunca nos satisfazem. Se você compra uma nova TV, você precisa depois de uma antena boa. Aí você compra a sua antena boa, mas você quer um aplicativo para que você possa assistir as suas séries. E aí você compra a sua série, mas você ainda não está satisfeito, então você quer comprar um aparelho, um videogame talvez. Mas você não está satisfeito, então você tem que comprar um home theater para poder equipar aquilo lá. E você está sempre correndo atrás de coisas. E uma coisa sempre leva a outra. E nós estamos correndo atrás disso desesperadamente o tempo todo. E aí não tem como ser generoso na obra de Deus. Minha pergunta é, você serve a Deus? Você é dono das suas coisas ou as suas coisas são donas de você? Você domina as suas coisas ou elas te dominam? Você vive para usufruir delas ou elas usufruem e gastam tudo que você tem, toda a sua energia? Se liberte disso, para que você possa aplicar com generosidade naquilo que vale a pena de verdade. Um quarto ponto, o semeador semeia com empatia. De que forma? Ele enxerga as necessidades ao seu redor. Veja que o versículo 10 diz: aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. O versículo 12. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas redunda em muitas graças a Deus. Perceba, queridos irmãos, que o texto aqui está falando de uma necessidade que existia. Se você começar a ler desde o capítulo 8, para nós sermos mais claros, a Bíblia vai falar a respeito de uma coleta para ajudar os homens pobres, a igreja pobre da Judeia. Aconteceu uma coisa com a igreja na Judeia. A igreja na Judeia era uma igreja que sofria financeiramente falando, porque eles foram tremendamente perseguidos por seus patrícios. Muitos precisavam sair às pressas de suas casas e não levavam nada com eles. Eles corriam risco de vida. Eles precisavam ser alimentados, eles precisavam que as pessoas cuidassem deles, eles precisavam ser acolhidos. Às vezes eles fugiam e abandonavam sua fonte de renda, abandonavam seus recursos, abandonavam tudo que eles tinham para trás, eles não conseguiam levar aquilo com eles, era vida ou morte. E agora essas pessoas precisavam de ajuda. E quem deveria ajudá-los? O vereador. César deveria ajudá-los. Não, quem deveria ajudá-los era a igreja de Deus. A responsabilidade, portanto, mais uma vez, é nossa. Sabe que hoje, a igreja também tem várias necessidades. E nós somos responsáveis por supri-las. Cada uma delas. Então perceba, por exemplo, o texto base nos ensina que nós precisamos, às vezes, investir em outras igrejas. Sim, em outras igrejas. Eles estavam investindo para ajudar a igreja da Judeia.
a igreja mãe, por assim dizer. porque o evangelho veio de lá. E os primeiros missionários saíram de lá. E de lá saíram os missionários que foram pregar aos gentios. Mas agora eles estavam em necessidade, e era responsabilidade dos gentios ajudar as igrejas da Judéia. Romanos 15, 27, por exemplo, fala da mesma coisa. O texto base nosso fala a respeito disso. A igreja precisa ajudar o povo de Deus, não só aqui, mas o povo de Deus que nós sabemos que serve fielmente também fora daqui. Segundo lugar, a Bíblia diz que a igreja tem responsabilidade com aqueles servos de Deus que servem fielmente na igreja. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 11, 13 e 14 fala disso. 1 Timóteo 5, 17 e 18 fala disso. Gálatas capítulo 6, versículo 6 fala disso. Que são dignos de dobrados honorários aqueles que nos presidem, especialmente se afadigando no ministério da palavra. A palavra de Deus vai falar em vários textos a esse respeito. E a responsabilidade é da igreja. Eu estudei no seminário, irmãos. Minha esposa, Rafaela, alguns irmãos e irmãs aqui, a Guaianaí, pastor Luciano, e o que eu vi de colegas meus, que às vezes não tinham como sustentar suas famílias, porque suas igrejas os enviaram e deixaram-nos lá, sem um recurso sequer para sustentá-los. Não foram poucos. Não foram poucos. E de quem era a responsabilidade, afinal? A responsabilidade é nossa. Além disso, a Bíblia diz que nós devemos ajudar os irmãos em Cristo que padecem necessidade. 1 Coríntios 16, 1 e 2, o texto da última semana, fala a esse respeito. Agora me permita pontuar uma questão importante aqui. O que é necessidade? Pastor, o meu plano da Netflix de 4 telas eu precisei diminuir para 2 só. Ora por mim. Pastor, época de Copa, infelizmente, eu não consegui pagar a Fox Sports. Oh, Senhor. A minha pergunta é: isso é necessidade? Oh, pastor, infelizmente esse mês eu fiquei sem Wi-Fi. E isso é terrível. Ai, Senhor, eu não posso ficar sem Wi-Fi. Os adolescentes e jovens especialmente, né? Criançada. Mas os adultos também. Então, nós às vezes diagnosticamos isso como sendo necessidades que a igreja deve ajudar. Não é verdade. A igreja ajudava aqueles irmãos e irmãs que não tinham nada na sua despensa, que precisavam ser alimentados. Diz o apóstolo Paulo que eram as viúvas verdadeiramente viúvas. E os órfãos verdadeiramente órfãos. Esses deveriam ser alvo da assistência da igreja. Mas se existem esses no nosso meio, é nossa obrigação ajudar. Ei, Vila Teixeira, não haverá entre os nossos membros um que vai passar necessidade, a não ser que nós não tenhamos conhecimento. Porque é da nossa obrigação e nós faremos isso, como igreja ou individualmente. E quinto, ele semeia em obediência. O versículo 13 fala a esse respeito. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Nós fazemos em obediência aos princípios do evangelho de Cristo e por isso fazemos. Agora permita-me terminar com o último ponto, que talvez seja o ponto principal. Nós já falamos do princípio bíblico da semeadura e da colheita. Falamos do processo da semeadura, que às vezes é um processo sacrificial. Falamos a respeito das características do semeador que Deus aprova. E por último, eu quero falar do Deus que dá a colheita para a nossa semeadura. A nossa alegria, meus irmãos, é saber que quando eu semeio, Deus vai dar o crescimento. Essa é a minha alegria. Deus dá a colheita. A matemática de Deus é estranha. Não bate com a nossa. Porque na matemática de Deus, às vezes, é na divisão que a multiplicação acontece. Você divide e deveria ter menos. Mas na matemática de Deus, quando você divide o pouco que você tem, por incrível que pareça, você acaba tendo mais. Se você se lembrar dos textos, por exemplo, das multiplicações de Jesus, tinha um menino lá com 5 pães e 2 peixinhos, talvez era para ele e para os seus pais, aqueles que estavam o acompanhando ali. E eu imagino que os apóstolos falam: Senhor,
tem esse menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. E a essa altura o menino já estava fazendo assim com os 5 pães e os 2 peixinhos. Não, na verdade eu não tenho. Não, ele tinha pouco. Ele não tinha quase nada. E a nossa postura nessas horas qual é? É uma só. É dizer, eu já tenho tão pouco. Como, afinal de contas, eu posso pegar o pouco que eu tenho e ainda distribuir de alguma forma para outra e que não seja eu mesmo? Como, afinal de contas, fazer isso? Humanamente falando, não faz sentido nenhum mesmo. Mas, meus irmãos, quando você divide na obra de Deus, isso lhe é multiplicado. Então, aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos se tornaram alimento para uma multidão inteira, para o menino que entregou o que ele tinha e ainda sobejou, diz a palavra de Deus. O profeta chega na casa de uma viúva que ela disse, olha, eu tenho um bocado aqui de azeite, de farinha, eu vou comer, dá para o meu filho e a gente vai morrer logo depois. O que a gente tem é isso. Mas Deus tinha mandado um profeta lá. E Deus falou para ela assim, escuta, pega todos os vasos aí da vizinhança e traz. Porque eu vou ficar aqui, eu vou comer na sua casa. Esquenta para 3, porque hoje eu vou comer também. E aquela mulher com certeza pensa, meu, você é louco! Mal temos para mim e para o meu filho, e agora esse servo de Deus diz que também quer comer comigo. Eu não posso dividir com você o pouco que eu tenho. Mas diz a Bíblia que ela vai ao redor e pega todas as jarras e traz para casa. E o profeta diz para ela, pode derramar o azeite agora. E por incrível que pareça, meus irmãos, Deus fez aparecer muito azeite ali. Quando eu fui para o seminário, na nossa casa trabalhávamos apenas minha mãe e eu. Eu não fui criado com meu pai, meu irmão ainda era bem criança, e eu ajudava no sustento da família. Na verdade, todo o meu recurso juntava com o recurso da minha mãe, e era difícil o nosso recurso juntos sustentar a nossa casa. Minha mãe comprou uma casinha com muito sacrifício lá, e nós trabalhávamos todos os dias, tentávamos mobiliá-la e também pagar as contas, não era fácil. Mas Deus tocou no meu coração e foi irresistível, eu tinha que ir para o seminário. Então, vindo do Maranata para Uberaba, eu já fui pensando no caminho assim, como eu vou falar para minha mãe que agora eu vou embora? De que forma, afinal de contas, essa mulher vai conseguir se sustentar? Se nós dois juntos trabalhando, temos tantas dificuldades. Mas não tinha jeito, meus irmãos, eu precisava ir. E nós chegamos em casa e eu falei para ela que eu iria para o seminário, nós choramos muito naqueles dias. E a primeira pergunta é, afinal de contas, como eu vou me manter lá? Eu não sabia, nem minha mãe. Mas em obediência à palavra de Deus eu fui. Por incrível que pareça, a minha mãe, sozinha, sustentou a casa e me sustentou durante os 4 anos. Pagou praticamente todas as despesas do meu casamento. Conseguiu quitar várias coisas, inclusive adquirir coisas que ela não tinha quando nós dois juntos trabalhávamos. E hoje eu olho para trás e eu falo, como isso foi possível? É porque quando nós semeamos na obra de Deus, quando você divide o pouco que você tem, Ele multiplica a nossa sementeira. E é isso que a palavra de Deus, portanto, me ensina. Deus me dá a colheita. A matemática de Deus é essa. Você tem pouco, mas se você dá o pouco que você tem, Ele te abençoa. Agora perceba que isso não é uma barganha com Deus. Porque quando nós dizemos isso, alguns já vão pensar automaticamente, opa, tenho pouco. Mas se eu der o pouco que eu tenho, Deus vai me dar muito depois. Então você entrega o pouco que você tem com cobiça no coração. Porque você está interessado naquilo que Deus vai te dar depois. É por isso que certas igrejas por aí estão cheias de gente. Não amam a Deus. Eles são pessoas interesseiras. O coração deles é dotado de cobiça. E não é isso que há no nosso coração. O versículo 12, a parte B, nos ensina qual é o propósito dessas bênçãos de Deus na nossa vida. Diz o texto assim, o serviço dessa assistência supre a necessidade dos santos e redunda em muitas graças a Deus. Se você ler o versículo 11 também, a palavra de Deus diz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Então o que nós fazemos para glorificar a Deus. O que Ele me traz é uma consequência disso, mas não é o meu alvo principal.
eu faço para dar graças a Deus. Perceba a natureza das bênçãos de Deus nos versículos 14 e 15. A Bíblia diz que eles oravam a favor deles com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que havia neles, e graças a Deus pelo dom inefável dele na nossa vida. Aquelas pessoas que estavam sendo abençoadas, oravam a favor daquelas que estavam abençoando, e então as bênçãos não eram só de cunho material, diziam respeito à comunhão dos irmãos, dizer respeito a ver a bênção na vida dos outros irmãos, e dizer respeito do fato de que outros irmãos agora estavam orando a nosso favor, e Deus estava ouvindo e nos agraciando cada vez mais. Então Deus nos abençoa fisicamente, mas também nos abençoa espiritualmente. Ele nos abençoa depois que contribuímos, mas Ele também nos abençoa para que nós possamos contribuir. Os versículos 9 e 10 dizem que aquele que dá semente ao que semeia, suprirá e aumentará a vossa sementeira, enriquecendo-vos para que vocês sejam milionários. Não, diz o versículo 11, para toda generosidade. Você já parou para pensar que Deus não nos abençoa somente por causa dos nossos interesses egoístas? Deus nos abençoa para que nós sejamos canais da bênção dele na vida das demais pessoas. Se a bênção de Deus vem até mim e morre em mim, então, meus irmãos, eu não sou um canal da bênção, eu sou o fim dela. Eu sou um obstáculo para que ela passe adiante. Eu estou atrapalhando a obra de Deus. Quando você vai num sorveteiro, você espera encontrar sorvete dele. Se você vai no açougueiro, você espera encontrar carne lá. Se você vai numa pessoa abençoada, você espera que alguma bênção ali você vai encontrar. Então o Senhor nos está dizendo que Ele abençoa, que Ele multiplica a sementeira para que nós usemos essas sementes generosamente na obra dEle. Você se pergunta, poxa, por que Deus não faz isso ou aquilo comigo? E a minha resposta talvez seja, o que você quer fazer com isso que você está pedindo a Deus? Visa apenas o seu próprio luxo? É bem possível que Ele não dê. Às vezes, meus irmãos, as bênçãos existem e estão preparadas. Quem não está preparado para as bênçãos sou eu. E a palavra de Deus nos ensina isso nessa noite. Quarto, o Deus da nossa colheita é a base da nossa contribuição. Por que nós entregamos o nosso melhor para Deus? Porque Deus entregou o melhor que Ele tinha por nós. Dá para entender isso aqui? Por que eu dou o meu melhor para Deus? Porque Deus deu o melhor dele por nós. Não é isso? Sabe quem foi à cruz? O melhor de Deus. O Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, aquele que veio do céu, aquele glorificado antes da fundação do mundo, desde a eternidade sendo o Senhor dos senhores, Ele vem, Ele mesmo, e paga o preço pela nossa redenção. Se Ele deu o melhor, nós também podemos dar. Se Ele deu tudo por nós, tudo que nós dermos por Ele ainda vai ser pouco. E claro, Ele é amplamente glorificado com a nossa semeadura, através da nossa vida, da vida da nossa igreja, da vida das demais igrejas, e até mesmo da vida dos incrédulos, diz o capítulo 8, especialmente aí a partir do versículo 20, como os homens em geral veriam a forma como eles administravam aquilo e glorificariam a Deus. Hoje é o contrário. Os incrédulos olham para as igrejas evangélicas, veem a bagunça que é no que diz respeito a essa área e desprezam a Deus. Desprezam as igrejas, desprezam o povo, porque o povo de Deus, eles sabem. E eu não sei se eu posso chamar povo de Deus, mas esse povo que enche essas igrejas são pessoas cobiçosas, mesquinhas, gananciosas, interesseiras. E os incrédulos olham para isso e dizem, eu não quero esse Deus, nem ser como essas pessoas. Mas se nós trabalhamos com idoneidade e alegria, até entre os incrédulos, o nosso bom testemunho vai gerar glórias a Deus. Quero concluir com algumas aplicações. Primeira delas, todos nós, crentes em Jesus Cristo, somos responsáveis pelo suprimento das necessidades dos santos
e da igreja. Não os de fora, nós. Portanto, pare de terceirizar a responsabilidade. Pare de esperar o político fazer. Pare de esperar o presidente fazer. O vereador abriu uma boquinha para que nós possamos aproveitar dela. Não! A responsabilidade é nossa. Vamos tomar hoje a decisão de assumi-la diante de Deus. A gente tem um projeto, vamos buscar patrocínio. Não, nós vamos patrocinar. Segundo, seja sensível às necessidades ao seu redor. Falta muito no nosso meio hoje, meus irmãos, a empatia. Olhar para a necessidade daquele que está ao meu lado, a ponto de me mover por causa dela. Diz Tiago que se você vê uma pessoa com fome, com frio, e você diz, ô meu querido, que Deus te abençoe, vá em paz. Você não fez nada. Você o despediu, embora e com frio. Como, afinal de contas, essa palavra vai fazer diferença na vida dele? Não, você diz, Deus te abençoe com esse agasalho. Deus te abençoe com esse recurso. É assim que você serve ao Senhor. Seja sensível às necessidades ao seu redor. A primeira necessidade que o povo de Deus precisa ser sensível a ela, diz respeito às necessidades dos santos de Deus. Então a gente ouve assim, pastor, eu não contribuo com a igreja porque eu estou contribuindo com aquela ONG, com aquela instituição de caridade. Eu vou dizer para você com muito carinho, você está errado. Contribua lá, mas não negligencie a sua responsabilidade aqui. Terceiro, Deus abençoa quem tem um coração entregue e voluntário. O princípio da bênção de Deus sobre quem contribui permanece no Novo Testamento. Deus não nos dá algumas coisas porque não estamos preparados para elas. Porque o nosso coração continua mesquinho, egoísta. Porque nós continuamos sendo o fim da bênção e não o canal dela. É por isso que ela não vem. Deus não vai te abençoar financeiramente se você é uma pessoa mesquinha. Ou se eu sou uma pessoa mesquinha. Quarto, nós vimos de ter algo proposto no coração. Nós precisamos ser um povo organizado. Ei, ouve aqui, o povo de Deus é um povo organizado. Deu para ouvir isso aqui? O povo de Deus é um povo planejado, não é um povo bagunçado. É por isso, inclusive, que nas igrejas não precisa de ter alguém, igrejas sérias, pedindo dinheiro lá na frente o tempo todo. Você já notou que você vai em certas igrejas, você só ouve a pessoa pedir dinheiro do começo ao final? Nunca viu? Mas tem. As pessoas te pedem dinheiro do começo ao fim do culto. Por favor, me dê dinheiro, nós precisamos de dinheiro. Quando o povo de Deus é organizado, isso não dispensa essa necessidade. As coisas acontecem naturalmente porque o povo de Deus tem isso proposto no coração. Quinto e último. O que, afinal de contas, você tem semeado? Com a pergunta que eu comecei e termino. Quanto você tem semeado? Você ainda espera as flores de plástico no reino de Deus? Elas não virão. Qual a qualidade do que você tem semeado? Se Deus entregou o melhor que Ele tinha, antes de sequer nós pensarmos nele, antes mesmo de ver as bênçãos de Deus, nós damos as nossas primícias. Nós semeamos. Fazemos isso com alegria. E quando fazemos isso, dizemos ao Senhor, Senhor, o Senhor tem o primeiro lugar. E nós confiamos que o Senhor vai cuidar de cada um de nós. Portanto, esses são mais alguns princípios pelos quais nós regemos a nossa vida de contribuição cristã, de administração do que nós temos. Nós fazemos porque a Bíblia nos ensina o princípio da semeadura e da colheita. E nós só vamos colher se nós plantarmos. Mas se nós plantarmos, diz a Bíblia, com abundância nós também vamos ceifar. Vamos ser canais de bênção nas mãos do Senhor. E que Ele nos ajude para que nós façamos isso com alegria em nosso coração. Quero orar com você. Ó nosso Deus, eu fico olhando para a nossa própria vida, para a minha vida,
e percebendo como somos falhos às vezes, porque o Senhor tem nos dado tanto, e nós nos recusamos a entregar para o Senhor aquilo que lhe é devido. Mas nós queremos assumir a responsabilidade diante do Senhor, de te dar o nosso melhor, porque o Senhor é digno dele. E dizer ao Senhor que nós confiamos que o Senhor cuida da gente. Ó Deus querido, nós queremos clamar ao Senhor que nos ensine a assumir a nossa responsabilidade na tua presença e consagrar toda a nossa vida, quem nós somos, os talentos e dons que nós temos e também as coisas que nós temos em nossas mãos. Que através de cada uma delas o Senhor seja engrandecido, o Senhor seja louvado em tudo, o Senhor seja adorado, o Senhor seja visto, o Senhor seja glorificado, mediante o que nós somos, mediante o que nós temos, mediante o que nós fazemos. Esta é a nossa oração, e nós fazemos gratos em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém para essa oração? Deus seja louvado. Obrigado, irmãos, que Deus abençoe.